Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 15 de fevereiro de 2025. A Rússia atacou a usina nuclear de Chernobyl. E vamos falar um pouco do posicionamento da Europa, vou fazer uma análise após a fala de Trump, um dia depois e no último dia do encontro sobre segurança em Munique. Quero convidá-los, inscrevam-se no canal. O que você vê aqui não é fake news, aqui você vê a verdade. E também peço a todos que deem seu like, ajudem o canal, fortaleçam o canal. Compartilhem com suas redes sociais e façam seus comentários, eu conto com vocês. Muito obrigado. Na noite de 14 de fevereiro, portanto ontem, as Forças Armadas russas atingiram o sarcófago da usina nuclear de Chernobyl. A informação foi compartilhada pelo presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, inclusive, porque é um fato muito grave, é um crime cometido pela Rússia. A explosão e o incêndio em que aconteceu, mas um incêndio de muitas pequenas proporções, aconteceu, e é um fato, na realidade, é mais simbólico do que, de fato, perigoso, né? Lá é um sarcófago de concreto, uma espessura de concreto muito grande, que é justamente para impedir a saída da radiação, né? E tem também uma parte de metal, de aço, que impede a saída da radiação, né? Se fosse um míssil, provavelmente teria talvez furado, dependendo da capacidade do míssil. Eles mandaram um drone ali desses Shahed, não que ele não seja destrutivo, mas não para o caso desse sarcófago que fez esse ataque na usina de Chernobyl. Chegaram socorristas no local, bombeiros, né? Foram ver, apagaram o fogo rapidamente em todo o revestimento, e era justamente esse ataque foi preciso, foi na quarta unidade de energia que foi destruída pelo maior acidente nuclear que já existiu na face da Terra. E normalmente ele é monitorado e continua sendo monitorado com mais atenção, a radiação na região, a radiação na cidade de Kiev também, que é a capital, porque Kiev está aproximadamente 120 quilômetros de Chernobyl. Então é um ponto muito sensível, né, também. E como é que ele é monitorado? Ele tem 39 pontos de monitoramento, tanto dentro quanto fora do sarcófago. Os dados são enviados ao centro de controle a cada 24 horas, uma vez por hora em uma situação de emergência, daí a cada minuto. Então agora estavam sendo enviados a cada minuto os dados do sarcófago e ao redor também da usina. E notou-se que não houve nenhum excesso anormal da radiação. Então, ao mesmo tempo que eles mediam ali, a cidade de Kiev também tem as suas medições já depois do acidente instaladas, né? E também a radiação, o nível da radiação, a região está normal, não tem nada de anormal, mas na realidade isso tem um impacto, né? Eu acho que isso aqui é uma mensagem, e talvez muitos não entendam, mas é uma mensagem, na minha avaliação, na minha análise, uma mensagem para o Trump, né? Uma mensagem para o Trump de que o que vale é a resposta à posição do Putin, né? Ele diz que com isso ele é capaz de ativar armas nucleares ou de bombardear usinas nucleares, que aliás ele tem uma usina nuclear da Ucrânia em Zaporizhia, que é a maior usina nuclear da Europa, né? E fica em Zaporizhia, ela está inativa, mas tem radiação lá dentro também e tem funcionários trabalhando, inclusive funcionários inspetores que se revezam periodicamente da Agência Internacional de Energia Atômica. E a agência também de energia atômica, que também monitora Chernobyl, disse que a radiação lá está normal. Lamentavelmente, esse ato que o ditador russo atacou a usina apenas com um drone, né, mostra que ele não está interessado na paz, né, e principalmente por ele atacar um alvo nuclear. Ele aceitará a paz apenas nos termos dele. Que, aliás, o presidente Trump já deu um recado que pelo menos alguma coisa muito importante vai ser nos termos do Putin, se a Ucrânia aceitar e se a Europa aceitar. Eles não estão contando com a Europa. O Trump acha que só ele que vai negociar. E a Europa se posicionou após a conversa de Trump e Putin, né? O secretário-geral da OTAN, falando em nome da União Europeia e da OTAN, ele disse que ele espera que as negociações de paz
sejam conduzidas para que torne a Ucrânia mais forte, não impeça novamente uma invasão do ditador russo, que a Rússia nunca mais tente invadir a Ucrânia, e para isso ela tem que ter garantias de segurança, que a OTAN e a União Europeia estão juntos com a Ucrânia e trabalhando pelo seu fortalecimento e pela sua independência, e que reconhece os territórios ocupados pela Rússia como Ucrânia. Acho que foi um ponto muito positivo, e ele vem ao contrário daquilo que o ditador russo e o seu secretário de defesa, o chefe do Pentágono, falaram na data de anteontem, que eu noticiei ontem sobre o que aconteceu. Então, isso já se passaram 2 dias depois dessa conversa telefônica. Eu não encaro como uma negociação entre o presidente dos Estados Unidos da América e o ditador russo. Bom, o que quero aqui destacar, depois da conversa, alguns pontos importantes de uma entrevista que o presidente Trump disse na oportunidade, depois do que ele falou com Putin. E acho isso como muito importante, esses principais pontos da comunicação entre ambos. E, basicamente, o jornalista fez, acho que é uma pergunta que é mais importante de todas, é uma pergunta que simboliza, ele disse: você vê a Ucrânia como parte dessa negociação? Aí ele pensou e falou que essa guerra, não falou se ele considerava a Ucrânia como parte ou não, mas ele disse: essa guerra está tirando muitas vidas, e essas vidas perdidas têm que parar, as mortes têm que parar. Então, se ele, na realidade, eu entendi que ele não via a Ucrânia como um participante igual nessas negociações, por essa resposta, que, aliás, foi uma primeira das respostas que ele deu. Ele acha, o Putin disse, eu acho que tem que haver esse processo de paz, e eu acho que eles, o Putin e o Zelensky, têm que fazer as pazes, e que não é uma boa guerra para continuar. Eu acho que eles deveriam acabar com isso. Estou dizendo as palavras dele integralmente. Essas são algumas citações de Donald Trump sobre essa resposta, que eu achei uma resposta muito estranha. Ele deveria dizer, sim, é uma parte importante, a parte principal é a Ucrânia, nessas negociações. Aí ele disse que é somente que a guerra deve parar. Não sei por que ele deu essa resposta, acho que isso é uma enrolação. E aí, sobre a adesão da Ucrânia à OTAN, ele disse: pessoalmente eu não considero isso. A gente já sabia que ele é contra. Aliás, o presidente anterior também era, E o novo secretário de Defesa falou, ele disse que é improvável ou impraticável, segundo o secretário da Defesa dos Estados Unidos. O próprio o Trump falou isso. Mesmo antes de Putin já havia sido dito, porque não era permitido a Ucrânia entrar na OTAN. Isso nunca aconteceu, Isso é uma besteira. Não sei de onde ele tirou isso, ele não está lendo o histórico desde 2014 para cá e até antes disso, E dizendo que alegações constantes de que a Ucrânia não pode entrar na OTAN, todo mundo já estava dizendo isso, e então o jornalista perguntou se ele, o Trump, apoiaria as concessões territoriais de Zelensky, porque o Zelensky fizesse concessões territoriais ou trocas de territórios, Aí ele disse, tem que fazer nas suas avaliações, o Zelensky, que não são muito altas, para dizer o mínimo. Ele tem um país que foi devastado, o país que foi devastado, um país que foi atacado, ele tem um exército, na verdade, é muito corajoso, chamou o Zelensky de corajoso, embora, na minha opinião, nós demos a ele 350 bilhões de dólares. Cada vez ele muda o número, E que é um valor real. Eu não sei de onde Trump tira esses números, na realidade. Não é real, isso o Trump disse que é um valor real, mas eu não sei de onde ele tira esses números. Ele muda, aumenta, cada entrevista, Aí
esses números você não ouve na Europa, né? Da eleição do Trump para cá. E mesmo o Zelensky já fez um balanço dizendo que tinha aprovado apenas 160 milhões em armamento e que apenas 60 vieram, né? E que é da última lote, nem bem 60, ficou faltando 3 bilhões e 800. Então faltam 100 bilhões, que todos aprovados pelo Congresso. Ficou pelo caminho, em algum lugar nos Estados Unidos da América. E esses 100 bilhões, então, estão faltando, né? E aí ele concorda em dizer que ele pode mandar na forma de empréstimo, né? E para o ministro das Finanças da Ucrânia, desde que eles paguem com metais, né? Terras raras que ele quer. Ele quer garantir o retorno do que foi emprestado. Mas isso é errado, porque como é que ele vai garantir o que mandou? Porque não foi emprestado, foi uma ajuda dada pelos Estados Unidos da América, aprovada pelo Congresso americano. Né? E ele insistiu muito na questão dos metais de terras raras, que tem petróleo, tem gás, a Ucrânia, tem muitas coisas, e eles estão pedindo, ele falou o seguinte, estamos pedindo segurança para o nosso dinheiro. Ele está vendo isso como cifras, como grana, não está vendo a questão geopolítica e não está vendo a prática que os Estados Unidos faziam antes. Ele não pode entrar agora no meio do jogo e querer mudar a regra. Aquilo que foi aprovado anteriormente pelo Congresso, ele está mudando sem aprovar o Congresso e nunca existiram os 350 milhões que ele falou. Tem alguma coisa errada no raciocínio dele, na cabeça dele. Eu acho que esse plano de paz, que ele não tem plano de paz, essa proposta de um cessar-fogo, na realidade, deixando a Rússia onde está e a Ucrânia não entrando na OTAN, não vai rolar. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo, conto com vocês. Inscrevam-se no canal, deem um like e compartilhem com as suas redes sociais. Vocês viram a verdade. Deus abençoe a vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.